certeza que haverá de ter um Conselho Nacional para o Ministério Público. Muitos dizem, ora, são independentes, têm vida própria, independente do colegiado. Se são independentes, também tem que ter um conselho próprio para eles. Não há que colocar dentro de um colegiado que vai examinar aqueles que atuam diretamente no colegiado como conselheiros. Não há o Conselho Nacional de Justiça, não há o Conselho Nacional do Ministério Público, por que não o Conselho Nacional também do Ministério Público de Contas? Isso eu tenho falado e estou prestando um depoimento, porque é o que eu penso. E eu não gosto de realmente deixar de falar aquilo que penso. Então, esse momento, como eu digo, é um momento importantíssimo. Bem querer, você deve o voto e a confiança de seus conselheiros. Mas você deve mais a uma pessoa que, embora não tenha sido citada, eu vou logo lhe dizer, porque se você se esquecer, eu não me esqueci, é Dona Maria Rita. Muito do seu êxito está na paz e na tranquilidade que ela proporciona para que você possa ser um estudioso da matéria, proferir os seus votos, trazer para cá o contributo da sua inteligência, levar para a cátedra, para o magistério, tudo quanto você conseguiu montar dentro do escaninho da sua cabeça, no seu conhecimento, e realmente você vai começar uma missão, que é uma missão muito importante. É a sociedade civil que se organiza em todos os setores. Não há Estado democrático de direito sem uma sociedade civil que se organiza. E essa organização é fundamental. Vocês têm a responsabilidade, você e a diretoria, e quantos atuam nos tribunais de contas dos estados, dos municípios e da União, em fazer cada vez mais pulsante o trabalho, a missão que lhes é dada constitucionalmente. Eu faço votos de que realize uma grande administração, de que isso seja um marco de um novo momento na política de controle do país. Nós temos que mostrar que os órgãos de controle são órgãos não apenas para apenar, não apenas para sancionar, e deve fazê-lo quando realmente estiver constatada a corrupção, os desvios, as irregularidades. Mas acima de tudo, são órgãos de formação, de orientação, de ação pedagógica. Então, venham se somar com todos os outros nesse trabalho. Faça da Audicom realmente uma entidade que cada vez mais promova o controle externo do país, mas, acima de tudo, venham trazer o contributo das discussões, dos debates, para que nós possamos juntos construir um Brasil em que o emprego dos recursos públicos reverta em favor de benefícios para a sociedade. Parabéns a todos que se possam, parabéns aos que vêm prestigiar a solenidade. É uma alegria muito grande tê-los aqui no tribunal. Eu tenho certeza que esse é o sentimento do Carreiro, do Nardes, do Lucas, dos que compõem o Ministério Público, enfim, de todos nós, está presente nessa solenidade de posse. E que Deus abençoe a caminhada de vocês. Senhoras e senhores, pronuncia-se neste momento o vice-presidente da região centro-oeste da Audicom, excelentíssimo senhor conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, representante das 5 regiões da Audicom.
Excelentíssimo ministro substituto Marcos Benquerer, na pessoa de quem saúdo todos os integrantes da diretoria empossada e todos os colegas, membros da Audicom. Excelentíssimo ministro-presidente Ubiratã Aguiar, na pessoa de quem saúdo todos os demais ministros e autoridades presentes do Ministério Público que abrilhantam a solenidade com a sua presença. O momento em que ocorre essa posse é de grande relevância para o controle externo no Brasil. De um lado, ele é impiedosamente criticado por governantes que, embora legitimados pelo voto popular, ficam muito incomodados com o exercício independente e republicano das instituições de controle externo, como fiscais da legalidade, legitimidade e economicidade da administração pública. De outro, sofre questionamentos, até mesmo quanto à existência das Cortes de Contas, em virtude de críticas à sua composição e de alguns escândalos envolvendo diversos de seus integrantes. Aos primeiros, impõe-se afirmar que, por maior que seja a sua popularidade eventual, nenhum eleito está acima da Constituição e imune ao controle. Embora antiga, cabe lembrar a lição que vem de Montesquieu e Voltaire, segundo a qual não há poder democrático sem controle, não há controle efetivo sem independência, e não há independência verdadeira sem garantias constitucionais. Quanto aos demais questionamentos, cumpre tenhamos a transparência de reconhecer as deficiências no funcionamento de diversos tribunais de contas e o comprometimento de alguns conselheiros em graves irregularidades. Só que o remédio não é retroagir à era pré-napoleônica, com a extinção das Cortes de Contas, mas evoluir, por exemplo, com a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, cuja proposta de emenda constitucional, por sinal, deve merecer o decidido apoio e um acompanhamento par e passo pela diretoria da Audicom, de modo a evitar o seu desvirtuamento. O remédio, principalmente, é fazer cumprir a Constituição da República, no que concerne à existência, ao exercício e às prerrogativas do cargo de auditor, ministro ou conselheiro substituto dos Tribunais de Contas. É inconcebível que 22 anos após a promulgação da Carta Cidadã, existam estados que a ignorem, afrontem e conspurquem ao não instituir, não prover e não respeitar o cargo de conselheiro substituto. Sejamos diretos, porque o tempo é curto. São Paulo, nosso estado mais rico e desenvolvido, não tem conselheiros substitutos e nem Ministério Público de Contas. O meu querido Rio de Janeiro, tantas vezes na vanguarda das causas democráticas, somente agora aprecia emenda à Constituição Estadual, criando o cargo de conselheiro substituto. E isto, registre-se, somente devido à intervenção pessoal do nosso presidente Marcos Benquerer, junto à presidência e às lideranças da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, berço do nosso patrono Rui Barbosa,
Os substitutos de conselheiro não são selecionados mediante concurso público específico, mas por um esdrúxulo processo de indicação em listas elaboradas pelos conselheiros. No Pará, terra natal do exemplar homem público Cezedelo Correia, foi necessário uma epopeia de ações judiciais na Corte Suprema para assegurar a indicação de um conselheiro a partir da lista tríplice de auditor. E essa breve descrição, nobres colegas, não é exaustiva, mas tão só exemplificativa, tendo em vista a limitação de tempo. Não se pode, contudo, omitir a situação de tribunais que dispõem de vagas de conselheiro substituto, mas não realizam concursos, ou que os promovem, mas não nomeiam os aprovados, ou ainda que os nomeiam, mas não lhe asseguram as garantias e prerrogativas da judicatura. Não resta dúvida que trava-se em nosso país uma luta renhida, e muitas vezes desleal, de resistência do viciado patrimonialismo contra o avanço da meritocracia e do Estado democrático de direito. E é nesse contexto que a nova diretoria da Audicom assume, com a hercúlea tarefa de pugnar pelo Estado democrático de direito, aprimorar o controle externo da administração pública exercido pelos tribunais de contas e velar pelos direitos, atribuições, garantias e prerrogativas dos auditores, ministros e conselheiros substitutos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Múltiplas serão as arenas de sua atuação, no Congresso, no Judiciário, junto às Cortes de Contas e, de forma especial, junto à opinião pública, divulgando a relevância do nosso cargo e a sua contribuição positiva para elevar a qualidade técnica das ações e dos julgados dos tribunais de contas. Destarte, muito honrado pela oportunidade da palavra, ao tempo em que rendo homenagem aos valorosos colegas do Ceará, pioneiros na criação da nossa Audicom. Desejo a toda a diretoria muita saúde, disposição, inspiração e boa sorte para superar os desafios que ora assume de servir ao nosso país e ao seu povo. Muito agradecido. Senhoras e senhores, dando continuidade à nossa solenidade, tem a palavra, neste momento, o excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Paulo César de Souza, para a leitura da carta aos associados, encaminhada pelo excelentíssimo senhor conselheiro substituto do Estado do Mato Grosso, Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, segundo vice-presidente da Audicom. Excelentíssimo ministro-presidente e demais ministros, excelentíssimo senhor ministro substituto Bem-Querer e demais autoridades, me encontro aqui para ler uma carta do conselheiro substituto
Luiz Carlos, que não pôde comparecer por estar em missão oficial, mas confesso a todos, por lealdade, que recebi a carta com uma brevidade. E por conta disso, lendo-a superficialmente, observei que, acho que corretamente, o nosso amigo Luiz Carlos não desejou fazer agradecimentos individuais a ninguém, sobretudo alegando para que não se cometesse nenhuma injustiça por algum esquecimento indevido. Eu, por outro lado, aproveito até uma brincadeira que fiz com meu colega André Luiz, aproveitando a mesma brincadeira, dizendo que eu vou, sim, fazer alguns agradecimentos, mas aqueles que não forem lembrados, pense aqui como o doutor Edberto está aqui, que se eu estiver errado, ele me corrija, por favor, é como um ótimo de Pareto. Eu estou melhorando a situação dos que eu estou elogiando, mas não estou piorando a de ninguém, dessa forma que eu quero que entendam. Lendo a carta, me sinto até mais livre e à vontade de fazer uma introdução breve, rascunhada, até porque a carta do Dr. Luiz já é suficiente na sua formalidade. E, por outro lado, pelo que já foi dito anteriormente pelo amigo Luiz Henrique, pelo ministro Biratã, que acho que eu não conseguiria fazer nada próximo, no caso. Então, por isso, eu me sinto mais livre. Então, os pontos que eu queria levantar era, primeiro, fazer alguns agradecimentos, sim, agradecimentos específicos para algumas pessoas que foram fundamentais para que estejamos todos aqui agora, fazendo essa cerimônia. O primeiro agradecimento, por evidência, é para o ministro presidente, o Biratã Aguiar, que me lembro muito bem que quando fomos à sala dele entregar o folder, nos recebeu muito bem, dizendo que já se havia até demorado demais e sempre com o apoio inicial. Um outro agradecimento individual é do vice-presidente, o ministro Benjamin Zinler, também, que eu acho que até que, em certa medida, os outros ministros substitutos, se estão todos aqui associados, e outros conselheiros substitutos, é sim pelo apoio do ministro Benjamin. E lembro até de uma passagem bem informal e livre, conversando mais dois colegas com ele no corredor, que ele me dizia que o que me dava mais orgulho a ele, claro que não, desprezando o orgulho de ser ministro, mas era ter sido ministro substituto dessa Corte de Contas. O Luiz Carlos, eu acho que, são os outros pontos que eu quero elencar aqui, o Luiz Carlos, eu acho que ele teve coragem de só pedir essa carta porque eu sou amigo do nosso amigo Luiz Carlos. Aí eu acho que ele não teve nenhum inconveniente de pedir, mas ele poderia ter pedido para qualquer um. Eu digo isso para enfatizar um ponto bem importante, que seria a empolgação que o Luiz Carlos, quem conviveu, até agradeço o agradecimento do Luiz Henrique, agradecimento a nós do Ceará, mas quem participou sabe que foi muito difícil. Hoje é agradecimento, mas já fomos chamados de revolucionários. Já fomos chamados de revolucionários. Quem estava em Curitiba lembra muito bem disso. Mas eu queria enfatizar aqui em algumas passagens, os companheiros do Ceará lembram muito bem eu não entendia como especificamente o Luiz Carlos tinha tanta gana em defender essa associação e tanta coragem, e dizia, lembra muito bem o amigo Itaci, que ele também compartilhava disso, de dizer que um dia a gente ia ser lembrado pelo bom serviço que a gente estava prestando à sociedade. E tinha muita saudade daquele tempo. E eu, por lealdade, pensei até de me incluir nesse discurso, mas não consegui, porque na época não era verdade. Eu não achava isso. E matutava isso para encontrar onde é que o Luiz Carlos consegue, enfim, ser tão sonhador dessa forma. Aí eu me lembrei de uma passagem breve, que aí eu aproveito até para citar uma música, não me lembro quem, que Só Entende Quem Namora. Eu, certa vez, o Cazuza, né?
Eu indo para Natal, morando em Fortaleza, uma cidade abençoada, mas fica próxima de Natal, que é outra cidade abençoada, 400 quilômetros, de vez em quando a gente dá para ir de carro para lá, para as belas praias de Natal também, do Rio Grande do Norte, mais especificamente. E eu andando com o meu carro na volta, eu digo que só entende quem namora, que só entende quem tem filhos, no caso. Eu com minha esposa, dirigindo o carro, naquela estrada vazia, e os meus 2 filhos atrás, hoje, a minha querida Maria Gabriela e meu Paulo Henrique, no caso, hoje 7 e 9, provavelmente 8 e 6 à época. E só entende quem namora mesmo. Aquela briga atrás do carro, tremenda, e ninguém se entendia por que eles estavam brigando. E acreditem, eles estavam brigando, não era por uma bala, era por um papel de uma bala. Aí só entende quem namora. E eu, naquele momento, eu consegui ver juro que eu consegui ver a beleza daquele momento e senti saudade do presente, que eu sabia que um dia isso ia faltar. Foi aí que, pensando e matutando, eu consegui compreender a grandeza do pensamento do Dr. Luiz Carlos. Porque eu consegui, naquele momento, sentir que aquilo era tão brilhante, porque geralmente a gente só sente saudade depois. Mas eu consegui, naquele momento, sentir saudade daquele presente que eu estava vivendo, que um dia eu ia sentir muita saudade. E eu conseguia ficar tranquilo, e minha esposa não entendia por que eu estava rindo, e as crianças caindo no pau atrás do carro, literalmente, no caso. Então, por conta de todas essas questões, mas também peço aos senhores que tudo isso que eu estou dizendo aqui do meu amigo Luiz Carlos, que entendam e observem com bastante parcimônia, porque eu sou amigo, e amigo sabe como é que é, né? A gente sempre sempre se excede em certa medida. Vou começar a ler a carta, mas esqueci de um agradecimento, não por acaso, deixei por último, que é o nosso ministro Bem-Querer. Dizem que o Estado do Ceará foi o que executou. É verdade. O Estado do Ceará, está o doutor Itaci aqui, doutor Edberto, estou eu aqui, temos 3 colegas à época do Ceará, que é o Fernando, o Davi e o Luiz, que hoje está no Mato Grosso, mas quem plantou essa semente, que eu já disse ele, foi o ministro Bem-Querer, que antes de eu ir para o Ceará, tivemos uns 2 ou 3 encontros, e ele também foi tão firme quanto o Luiz, quanto nesse sonho. Então, se tem 2 pessoas responsáveis por esse sucesso, é o Luiz Carlos, na parte de execução e de todo o planejamento, do sonho, da ideia, é o nosso ministro, presidente hoje, com toda a honra, o ministro substituto Bem-Querer. Essas eram as breves palavras que eu tinha que dizer, e passarei a ler a carta do nosso amigo, do conselheiro substituto Luiz Carlos. É muito esforço para mim para eu falar Luiz Carlos, porque é amigo, aí a gente geralmente fala Luiz, mas eu farei um esforço muito grande. Só para usar talvez um jargão nosso aqui, eu vou fazer só uma ressalva quando eu fizer uma passagem aqui, no caso, que eu não concordo, aí eu, por lealdade também, eu vou citar quando chegar. Aspas, carta aos associados. Não pude comparecer à cerimônia de oficialização da posse da nova diretoria da Audicom, em razão de ter sido designado para representar o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, em evento na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, na mesma data. Em razão disso, nutro sentimentos contraditórios ao me dirigir aos colegas. Se, por um lado, fico triste e até com uma ponta de inveja dos senhores por não poder participar desse acontecimento no TCU, que reputo da maior importância para a nossa categoria, por outro lado, e nesse particular, acredito expressar o pensamento convergente de todos os associados. Fico orgulhoso de ver se consolidar um movimento que busca a congregação dos auditores substitutos de ministros e conselheiros dos tribunais de contas do Brasil. A Audicom foi fundada em fevereiro de 2009, com um número mínimo de associados. Até número mínimo hoje tem mais gente na diretoria do que os fundadores na época inicial, que éramos 6 e hoje aqui, acho que eu contei rapidamente, mas são 10 no caso. A Audicom foi fundada em fevereiro de 2009, com um número mínimo de associados para formar uma diretoria provisória com o objetivo de executar as ações necessárias para viabilizar os seus trabalhos futuros.
Logo foram convidados todos os ministros e conselheiros substitutos dos diversos tribunais brasileiros para se associarem e foi assumido o compromisso de renovar a mesa diretora, dando-lhe um caráter nacional, o que foi feito, com representantes de todas as macro-regiões do território nacional, atribuindo legitimidade aos atos da associação. Esse compromisso se cumpre hoje, quando se verifica a posse da nova diretoria eleita em dezembro de 2009. Esse trabalho desenvolve verdadeiro instrumento de cidadania que já mostrou sua força na defesa do sistema de controle externo nacional. Nesse primeiro ano de existência da Audicom, seus representantes, dentre outras ações, debateram questões de relevante interesse público em diversas instituições, como o Tribunal de Contas da União, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. A Audicom participou do debate nacional acerca da criação do CNTC, o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, em especial na discussão sobre as propostas de emenda à Constituição que tramitam no Poder Legislativo Federal. Propostas essas que não previam inicialmente a figura do auditor na composição de tão importante conselho. A ação do presidente Marcos Benquerê e do colega ministro substituto, o Éder de Oliveira, foi decisiva para que o conselho possa contar com a colaboração de membro oriundo da nossa carreira. Encontrou-se distorção jurídica em outra PEC, desta vez no estado do Rio de Janeiro, onde se tentava criar uma Corte de Contas sem a presença de conselheiro oriundo dos quadros de auditor. Prontamente, os nossos colegas, agora o vice-presidente da região Centro-Oeste, Luiz Henrique de Lima, e o presidente Marcos Benquerê, procuraram a Assembleia Legislativa no estado do Rio de Janeiro e reverteram tal situação. Parabenizo toda a diretoria provisória, bem como aos associados de primeira hora que, emprestando sua credibilidade, tornaram mais segura a adesão dos colegas que não nos conheciam e, legitimamente, poderiam ficar desconfiados do grupo que estava criando uma associação de auditores. Não me estenderei em citar nomes para não cometer injustiças, mas saúdo a todos os colegas de trajetória no nome do nosso vice-presidente Itaci Tódero e do conselheiro substituto Paulo César de Souza, ambos do TCE, que atuaram de forma decisiva na concretização de nosso sonho de associação da categoria. Só um parênteses aqui, a ressalva que eu quero fazer, que também olhem com ressalva, com parcimônia, que ele é meu amigo. Hoje, somos uma realidade com representação em praticamente todo o território nacional e superamos a desconfiança interna e externa em relação aos nossos quadros. Não paira dúvida à sociedade sobre a nobreza dos nossos objetivos. Não somos frutos de ódio ou mágoa, mas da vontade de contribuir à sociedade, com o que efetivamente agregamos em conhecimento na área de controle externo, graças ao nosso investimento durante anos de estudo para conseguirmos ocupar um cargo de auditor pela aprovação em concurso público. Sinto-me honrado de participar da Audicom e de pertencer ao grupo de auditores substituto de ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas do Brasil. Cuiabá, Mato Grosso, 14, 2010, Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, auditor, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Mato Grosso. Antes só de encerrar, corrigir uma injustiça, que eu queria também fazer um agradecimento a 3 companheiros que foram fundamentais. Acho que o marco zero mesmo foi Curitiba. O meu amigo Licurgo, o meu amigo Santolin e o meu também grande amigo, eu tenho muita honra, o meu amigo Sérgio Valadares. Muito obrigado a todos. Com a palavra, neste momento, o presidente da Audicom, ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerê Costa. Excelentíssimo senhor presidente do TCU, ministro Biratã Aguiar,
senhores ministros do TCU, senhor Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, doutor Lucas Rocha Furtado, senhores membros da diretoria ora empossada, membros do Ministério Público junto ao TCU, presidentes e conselheiros de tribunais de contas, ministros substitutos e conselheiros substitutos associados da Audicom, secretários, chefes de gabinete, assessores, integrantes do corpo técnico do TCU, demais autoridades, senhoras e senhores. É com muita satisfação que assumo a honrosa missão que me foi conferida para presidir, no biênio 2010-2011, a Associação Nacional dos Auditores, Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Audicom. Essa novel associação, fundada em 18 de fevereiro de 2009, tem por finalidade, dentre outras, velar pelos direitos, atribuições, garantias e prerrogativas dos auditores, ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, pugnando para que sejam mantidas, aprimoradas e respeitadas as características essenciais inerentes às funções de judicatura desempenhadas por seus associados e previstas na Constituição da República Federativa do Brasil. Há 92 anos, o cargo de auditor foi criado por meio do Decreto Legislativo 3.454, de 16 de janeiro de 1918, para atuar como corpo especial junto ao Tribunal de Contas da União, em número de 8 auditores, nomeados pelo Presidente da República e escolhidos entre bacharéis em Direito. Já naquela época,